Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar. O motivo da conversa de hoje é para a gente falar sobre holding patrimonial, então entender um pouco sobre quais são os benefícios, as vantagens, né, desse modelo de negócio, mas também os cuidados, né, que envolvem todo esse processo. Quem está à frente aqui desse webinar hoje sou eu, Daniela, eu faço parte da Audipex, né, um escritório de contabilidade especializado em empresas de tecnologia, e a gente está sempre de olho em relação às estratégias, soluções mais inovadoras aí para o mercado, que possa trazer algum tipo de vantagem, algum tipo de olhar diferente em relação aos negócios aí para os nossos clientes, né? Aqui estão alguns clientes da Audipex, algumas empresas convidadas também que o Patrick ajudou aí em relação aos convites, e faz parte desse webinar também o Lessa Júnior, que é o fundador da Lessa Júnior Consultoria. O Lessa é especialista, né, em relação a essa parte de holdings e toda essa questão de estratégia. Lessa, muito obrigada por... Imagina, Daniela, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui, aprender e tentar orientar também. Maravilha. Então, explicando um pouquinho sobre a dinâmica, como que vai acontecer aqui, né, como a gente preparou esse webinar hoje, eu vou começar falando por aqui em relação a uma parte mais introdutória, em relação à holding mesmo, né, então falando, por exemplo, o que é uma holding patrimonial, qual é a função, quais são os tipos dessa holding, falando um pouquinho também sobre as vantagens e benefícios desse modelo, qual é o tipo de pessoa que se enquadraria uma abertura de um modelo de negócio como esse, a gente vai falar também sobre tributação, e, na sequência, como que funcionaria o processo para abertura e os custos também que envolvem essa holding. Finalizando essa parte mais introdutória, que eu vou apresentar por aqui, no final a gente vai abrir a levantada de mão ali para as perguntas, dúvidas que vocês tenham, e aí o Lessa vai nos ajudar com essa parte aí em relação ao esclarecimento das dúvidas, e acho que o Patrick vai comentar um pouquinho no final também em relação à experiência dele ali, né, como foi feito todo o processo de holding para os imóveis da família. Então, começando por aqui, em relação ao que é uma holding patrimonial, né, para colocar todo mundo na mesma página, a holding patrimonial ela é uma empresa como qualquer outra, na verdade, na abertura de um CNPJ, mas ela tem o objetivo, então, de gerenciar bens imóveis, móveis e investimentos, né, sejam eles formados no patrimônio de uma pessoa física, de uma família ou de um grupo de empresários. Esse modelo ele surge no Brasil com a lei das SAs mesmo, e depois disso algumas regulamentações também. E falando sobre a função da holding, né, os principais objetivos são justamente proteger e gerenciar o patrimônio de uma maneira mais unificada, né? Então manter tudo isso dentro de um CNPJ que facilita realmente essa centralização. Então esse formato ele pode trazer segurança, organização e muitas vezes redução tributária para quem opta por ele, assim, né? Então, esse movimento de transferir a propriedade de pessoas físicas para pessoas jurídicas, para essa holding, acaba sendo esse movimento de integralização do capital social dentro desse CNPJ. Seja bem-vindo, pessoal que está chegando agora aí, a gente está iniciando agora aqui as explicações. Falando um pouquinho sobre os tipos de holding, então, são diversos os tipos de holding e denominações que se dão, assim, né, que a gente costuma ver, mas a gente trouxe aqui as 4 principais. Primeiro, a holding pura, que é aquela empresa que é criada especificamente para participação em outras empresas, né? Então, quando eu participo em outras empresas com esse CNPJ da minha holding, tem a holding mista, que é quando, além dessa atividade de holding, também eu posso exercer atividades de comércio, de serviço. A holding patrimonial, que é onde a gente está focando mais, né, especificamente o conteúdo aqui hoje, que tem essa ideia de administração de bens próprios, fazer a administração realmente desse patrimônio, e a holding familiar, que além de toda essa questão do patrimônio, ela visa essa redução de custos, conflitos, sucessão hereditária ali ou não, né? Então, tem várias denominações que a gente costuma ver no mercado, mas muitas vezes não especificamente a holding familiar que vai tratar só desses propósitos, né? Então, a gente pode ter uma holding patrimonial, por exemplo, que tem participação em outras empresas, que tem a prática de outras atividades, que tem esse intuito também de sucessão familiar, mas são só algumas nomenclaturas que a gente preferiu trazer por aqui, só para esclarecer que elas existem, né? Falando um pouquinho sobre as vantagens, o tema focal aqui da apresentação mesmo, né, a gente entender sobre quais as vantagens, quais são os benefícios que pode trazer um modelo de negócio como esse, assim, tem diversas, né, diversos pontos de vantagem, mas alguns dos que a gente trouxe aqui, começando pela centralização da gestão de bens. Então, acho que o fato de concentrar esse patrimônio, né, uma gestão coletiva, disciplinando também a participação de cada membro, é um facilitador muito grande, porque, às vezes, muitos negócios são tratados em CNPJs diferentes, em processos diferentes, ou mesmo na pessoa física, acaba trazendo uma complexidade em relação a essa
gestão, essa administração, então a holding ela traz esse facilitador. Outro ponto mega importante, assim, é o planejamento sucessório, né? Então, realmente facilita esse processo de sucessão, especialmente pensando no processo de partilha judicial, quando precisa ser feito o levantamento de um inventário. Então, a gente conhece, né? A gente sabe que esses processos normalmente envolvem altos custos, um processo lento também, e fazer um movimento desse como holding acaba trazendo alguns benefícios nesse sentido. E acaba antecipando também um movimento que normalmente é sensível para as famílias e para as empresas, assim, né? Então, o momento ali do falecimento normalmente é um momento mais sensível, mais difícil de tomar decisão, de conseguir tomar uma decisão correta. Então, conseguir antecipar essa decisão e planejar isso mediante uma holding pode ser uma alternativa inteligente, né, e mais clara para as pessoas. A gente também tem o processo de redução de custos, então na holding já é possível doar, né, para os herdeiros ou não herdeiros desse patrimônio, ficando os responsáveis como reserva de usufruto. Então, ainda que tenha a incidência ali do TCMD, né, pela doação dessas cotas, ele acaba muitas vezes sendo uma saída mais econômica do que o processo de inventário em si, além de facilitar ali a resolução de conflitos que possa ter nessa ocasião, né. Outros pontos que a gente trouxe por aqui também em relação ao planejamento tributário. Então, se a gente pensar, por exemplo, em relação aos tributos pagos sobre o aluguel, quando a gente paga esses tributos pela pessoa física e cai ali na tabela progressiva da pessoa física, acaba sendo uma carga tributária muitas vezes muito maior do que a gente poderia pagar pela pessoa jurídica, né? Então, o processo de abertura de uma holding também pode trazer algumas questões de reduções tributárias nesse aspecto. A gente trouxe aqui também em relação à perpetuação do patrimônio. Isso porque é importante ter essa divisão em relação ao que é a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Então, não misturar esses cenários, isolar esses riscos, assim, né? Essa responsabilidade solidária é um movimento que chama bastante atenção, né, das pessoas para fazer o processo de abertura de holding, traz essa segurança, essa proteção ali, né, que são as palavras de ordem quando a gente pensa em holding. E, por último, a gente trouxe aqui em relação à prevenção de conflitos, assim, né, então, é muito comum, né, terem conflitos nesse momento aí de partilha, nesse momento de dividir esse patrimônio. Então, ter isso esclarecido em relação a quem são os herdeiros, na holding é, inclusive, possível colocar os não herdeiros, né, em relação a essa partilha, quais vão ser os cargos, quais vão ser as participações, o que você pretende que seja feito com cada recurso, com cada empresa, já é um processo que consegue trazer esse planejamento e diminuir o conflito ali em relação a uma família ou em relação a um grupo de pessoas que tenham esses interesses em comum, né. Então, aqui são algumas das vantagens da holding. E, na sequência, a gente pretende falar em relação a qual que é o perfil, né? Que tipo de pessoa deveria considerar, assim, uma abertura de uma holding. Isso, na verdade, está diretamente ligado ao que a gente acabou de falar em relação às vantagens também, né? Porque se aquelas vantagens se enquadram de alguma forma com o que é a realidade de cada um, isso vai acabar se tornando esse perfil, né? Então, se eu tenho uma preocupação em relação ao planejamento sucessório, facilitar a transição de bens e minimizar disputas, eu tenho um perfil que posso pensar em relação à abertura de holding. Se eu quero fazer uma proteção dos meus ativos, né, então separar o que é os bens pessoais, os riscos empresariais, fazer aumentar essa segurança, essa proteção, é uma alternativa importante. Para aqueles profissionais ou empresários, né, que têm altas receitas, múltiplas empresas, pode ser uma alternativa para otimizar essa carga tributária, gerenciar essa estrutura financeira mais complexa, centralizar essa administração. Então, aqui são alguns dos pontos que se enquadrariam no perfil de pessoas que poderiam pensar na abertura dessa holding. Falando um pouquinho em relação à tributação da holding, a gente trouxe aqui, inicialmente, a questão dos impostos sobre a transferência dos bens, assim, né? Então, a gente precisa falar do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, esse é o imposto municipal, né, cobrado quando a gente transfere a propriedade desse imóvel, e essa alíquota, ela varia de 2% a 4% a depender do município. Então, existem algumas situações de imunidades, isenções dessa taxa, mas isso não é uma regra geral, né? E aí é necessário levar em consideração que quando a gente transfere, por exemplo, o bem da pessoa física para uma pessoa jurídica, a gente tem que avaliar que pode ter essa carga tributária, né? Com relação ao ITCMD, que é o imposto de transmissão, tanto em relação a casas mortis, né, uma situação de morte, quanto em relação à doação, é um imposto estadual, que varia de 2% a 8%, a depender do estado, e que incide aí nessas ocasiões, né. E o que a gente consegue pensar, né, acaba sendo uma estratégia nesse processo de holding, é que ainda que exista, né, a incidência desse ITCMD, no momento que você vai doar, por exemplo, as cotas no processo de holding, o que a gente consegue pensar é que a gente não sabe como que vai ser a carga tributária
daqui 1, 2, 10, 20 anos, mas uma certeza que a gente tem é que ela vai ser maior do que ela está hoje, assim, então essa alíquota ela só tende a aumentar e não a diminuir. Então, uma das estratégias é conseguir antecipar para hoje, que a gente conhece essa alíquota, esses processos, para economizar uma conta lá para frente, assim, né? E também, nesse processo de integralização da pessoa jurídica dos imóveis que eventualmente é de uma pessoa física, existem alguns cenários que isso é feito pelo custo de aquisição, né? E quando a gente vai pensar no momento de partilha, de falecimento, muitas vezes esse inventário vai ser feito pelo valor do bem em si. Então, a base de cálculo desse imóvel, por exemplo, que a gente está pensando, vai ser uma base de cálculo maior do que eu poderia fazer nesse momento. Então, assim, a gente não trouxe um cálculo prático em relação a esse slide, porque depende muito de cenário para cenário, realidade para realidade, é muito caso a caso, assim mesmo, mas de uma forma geral, existem muitos caminhos dentro desses aspectos tributários da holding que dá para pensar, dá para fazer dentro das 4 linhas essas estratégias, o que é mais vantajoso, o que pode trazer alguma redução, então vale bastante a pena olhar para esse lado, né? E ainda com relação à tributação, outro ponto que é inquestionável, né, é em relação às receitas de aluguel, né? Então, quando a gente pensa em pagar os impostos pela pessoa física, ali na tabela progressiva do imposto de renda, e quando a gente pensa em pagar pela pessoa jurídica, tem uma redução tributária grande aqui, assim, né? Então, aqui nesse exemplo, a gente trouxe uma receita com aluguel de R$40 mil, em que uma empresa enquadrada no lucro presumido, ela tem uma carga efetiva de tributos de 11,33%. Enquanto se esse mesmo aluguel fosse recebido por uma pessoa física, teria uma alíquota efetiva de 25,29%. Então, a gente está falando de mais do que o dobro ali, né, do que é pago pela pessoa jurídica, né? Então, é uma alternativa que vale bastante a pena pensar, é o que a maior parte dos empresários aí que tem uma hold pensa também, né? Essa é uma das principais cartas na manga. Então, para aqueles empresários que têm alguns imóveis e que parte desses imóveis estão sendo locados, é muito importante avaliar essa estratégia em relação a esse comparativo, né? Quanto que eu estou tributando para uma pessoa física, quanto eu poderia estar tributando dentro de uma pessoa jurídica, como uma holding, por exemplo. E aqui, então, beleza, Dani, entendi o que é holding, quais são as vantagens, toda essa questão tributária, sucessão, proteção, segurança. Se eu tomo a decisão de abrir uma holding, como que funciona esse processo de abertura, né? Quais são os passos para isso, assim? Então, o processo de abertura de uma holding é o processo de abertura de qualquer empresa, na verdade, né? Porque a gente vai precisar abrir um CNPJ, liberar as licenças e tudo mais, mas o que a gente recomenda, antes de mais nada, é o planejamento inicial, né? Esse diagnóstico em relação a cada um mesmo, né? Então, antes de criar essa holding patrimonial, é muito importante estudar o cenário, mapear quais são os bens, quais são os investimentos que seriam contemplados, desenhar esse planejamento mesmo, né, que possa trazer a saída mais estratégica realmente para cada cenário, que varia muito de item para item. Tendo definido isso, né, como que vai ser a criação dessa holding, se é o melhor cenário também para cada um, né, dentro de cada estratégia, é necessário estabelecer qual é a natureza jurídica e o regime tributário dessa holding. Então, na maior parte das vezes, né, os mais comuns são sociedades anônimas e sociedade limitada, e com relação ao regime tributário, a gente tem que escolher entre o lucro presumido e o lucro real, já que o Simples Nacional não é permitido para esse tipo de negócio, né? E aí acaba sendo matemática mesmo, né? Depender desse planejamento inicial, a gente precisa entender como que ficam as questões de margem e tal, para definir para qual o regime tributário é mais vantajoso aí financeiramente para cada empresa. Na sequência, precisa fazer o processo de elaboração de contrato social, né, que todos os empresários que estão aqui já estão acostumados de alguma forma. Então, identificação das partes envolvidas, razão social, endereço, objeto, a integralização do capital social acaba sendo um processo mais sensível ali para a holding, porque é onde vão ser, de fato, registrados, né, transferidos todos os bens ali que vão fazer parte da empresa. E aí algumas vantagens do processo da holding que já são estabelecidos nesse contrato social, né, como as responsabilidades e atribuições dos administradores, como que vão acontecer os processos de participação dos lucros, as regras de sucessão, né, então qual o modelo patrimonial, quem vão ser os membros, né, qual vai ser o papel de cada um. Então são regras que é muito importante, né, na abertura da holding, que seja um documento bem elaborado para que tudo que é importante ali, né, em relação ao desejo, né, de quem está fazendo isso, seja respeitado, né, dentro desse contrato social, junto com as integralizações ali que são importantes de serem feitas também. Na sequência, né, do registro desse contrato social, é necessário fazer o registro em todos os órgãos competentes, né, então a gente vai registrar esse contrato social junto ao comercial, fazer a abertura do CNPJ, liberação das licenças, e por último fazer a integralização ali do capital, né, a transferência dos bens. Então,
O contrato social é o título que vai registrar mesmo essa transferência de tudo que foi integralizado ali dentro dessa holding, né, dentro desse CNPJ. Então, esse é um passo importante aqui também para a holding. E agora falando um pouquinho sobre quais são os custos, né? Então, se eu já tenho uma holding hoje, ou se eu quero abrir uma holding, quais seriam os custos englobados em todo esse processo, que eu acho que também é uma informação importante para vocês entenderem, assim, né? E tomarem essa decisão. Basicamente, os custos, né, do que a gente indica aqui, entende dos processos, varia muito de alguns fatores e quantidade de bens, por exemplo, mas os principais são uma consultoria especializada, que a gente indica que seja feito realmente é essencial, né, para avaliar todo esse planejamento inicial aí que a gente estava falando, identificar qual vai ser a modelagem dessa holding. Vão ter também as taxas com o processo de abertura da empresa, a de transferência, né, desses bens da pessoa física para a holding, e os honorários contábeis mensais, porque uma vez que eu tenho um novo CNPJ aberto, eu também tenho a necessidade da manutenção desse CNPJ, né, e das obrigações aí com os entes públicos. Então, esses são os principais custos que envolvem uma holding, e esses eram os temas que a gente queria apresentar aqui para vocês, assim, né? Então, eu acho que, na minha visão, assim, né, o processo de holding é um processo que pode ser bastante vantajoso, olhando todos esses processos, mas dentro dessa apresentação, a gente toma cuidado, a gente vê muito pessoal falando sobre holding por aí, quase como uma venda de sonhos, assim, né, como se fossem só coisas boas e tal, e aqui dentro do Audpex a gente procurou trazer esse webinar, né, tanto em relação aos benefícios e vantagens, mas também em relação aos cuidados. Então, é importante avaliar tudo isso, caso a caso, de uma forma bem específica ali mesmo, mas, assim, passado por esse planejamento inicial, de fato, tem vários benefícios que podem ser absorvidos aí, né, com esse modelo de negócio, a proteção e a segurança, sem dúvida nenhuma, né, a gente consegue centralizar e melhorar tudo isso, o processo de sucessão, em alguns momentos, né, a redução de carga tributária, então é um modelo bastante interessante, que é muito mais comum nos Estados Unidos e em outros países, aqui no Brasil não é tanto ainda, mas esse movimento tem sido cada vez mais, assim, né, e é algo que eu acho que vai ser uma prática cada vez mais comum de mercado. E aí agora, a gente vai abrir aqui, então, para as perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, vocês podem começar o processo de levantada de mão, que tem aqui no Meet Google mesmo, né, só levantar a mão aqui, que aí a gente vai abrir uma fila. E enquanto isso, enquanto eu vou abrindo a fila aqui, Patrick, se você quiser comentar um pouquinho como que foi a experiência aí, né, para a tua família, em relação à estratégia, à vontade aí, né, para abrir essa holding, acho que seria interessante também para compartilhar o conhecimento com o pessoal. Beleza. Oi, pessoal, tudo bem? O nosso caso aqui, estou me ligando só um minutinho. O nosso caso aqui, especificamente, foram 3 pontos. O primeiro foi com relação a inventário e sucessão. Acho que todo mundo aqui já passou por algum tipo de momento aí familiar mais crítico, né? E a nossa família, a gente teve alguns 10 anos atrás aí, que não é legal. Um momento, ao mesmo tempo, tem que falar de patrimônio, né? Então, a parte de sucessão, pensando aqui tô com 2 filhas hoje, então, quando nasceu a primeira filha, a gente já começou a pensar nessa estrutura para elas, né? Então, o primeiro ponto foi esse. O segundo é com relação a benefício tributário mesmo de aluguel, como a gente tem alguns imóveis que a gente aluga, ele é bem mais vantajoso nos hoje, né? O Lessa pode falar para a gente, porque ele está bem ligado, tudo pode mudar, né? Mas, por enquanto, faz bastante sentido ainda estar na pessoa jurídica e no nível que, como a Dani comentou, ele faz, bem gritante. E o terceiro tem a ver com impostos, né? Então, geralmente, não só no Brasil, mas fora, impostos para pessoa jurídica são menos pesados do que para pessoa física, na média. Então, aqui também tudo pode mudar, o Brasil tem essa instabilidade aí, talvez, um pouquinho maior, né? Mas a gente acredita que no futuro pode ser um benefício, e a gente está vendo isso acontecer, né? As novas leis tributárias que estão vindo aí, até essas conversas de TCMD de aumentar bastante, né? Não sei como é que está a alíquota, mas pode, enfim, não é certeza e não vai aumentar, né? Pelo menos essa é a ideia. Então, esses 3 pontos, para a gente fazer a hold foi bem tranquilo. Basicamente, eu abri uma empresa, então, como ele comentou, até a gente está falando agora com o Lessa para pegar uma consultoria com ele para revisar o nosso contrato, porque daí tem que tomar cuidado e fazer com um especialista, né? Porque tem prós e contras, tem que fazer direito. Mas abrir até a holding é relativamente tranquilo e, obviamente, começa a fazer sentido a partir de algum nível de patrimônio, né? Não é, talvez, a partir de 0, mas tem que ter algum patrimônio, ele tem que ter uma estruturação mínima para fazer sentido. Mas a gente está nessa jornada, assim, a gente acha que o caminho é por aí,
acho que para boa parte dos empresários aqui que estão ouvindo a gente, né, e para quem é de startups ou tem famílias aí com algum grau de posse, acho que pode fazer bastante sentido. Essa é a minha visão. Boa, Patrick, obrigada aí por compartilhar como foi para vocês também, né, a tua visão. Lessa, só antes de eu abrir aqui para a fila, se você quiser perguntar, complementar alguma coisa também. Assim, claro, queria sim, Dani, obrigado. Então, pessoal, eu tenho atuado exclusivamente com hold, né? Acho que algumas pessoas me conhecem do mercado antes, né? Quando eu tinha contabilidade tradicional, mas desde 21 eu tenho me especializado, focado exclusivamente em hold. Hoje nós atendemos já 120 empresas aqui, e todas elas são formadas por empresários que têm suas empresas operacionais aí, né? E aí a Dani colocou muito bem em relação à necessidade que os empresários têm em proteger seu patrimônio, que é até maior do que o pessoal todo, né? Enfim, mas eu acho que é bem importante esse momento da gente discutir o assunto, que está bastante aquecido, né? O Patrick também comentou em relação à possível reforma tributária que deve vir, mas o que eu tenho notado é que, mesmo com a reforma, a holding ainda faz sentido, e até muitas vezes, em alguns casos, mais ainda, né? Então, assim, o objetivo da holding de proteger o patrimônio, de cuidar, antecipar o processo sucessório desse patrimônio e o eventual ganho fiscal fica cada vez mais evidente, né? Independente do cenário de mudanças fiscal ou não. Então, assim, eu acho muito importante o momento, acho que o evento aí é legal, faz todo sentido, e eu estou aqui também à disposição para esclarecer o que for possível aí. Maravilha, Lécia, obrigadão. Evandro, primeiro, obrigada aí pela participação, se puder fazer a sua pergunta, por gentileza. Bom dia, estão me ouvindo bem aí? Bom dia, sim. Daniele, como é que fica a parte de depreciação quando você fala em veículos dentro da estrutura da holding? Não sei se deu para vocês ouvirem, para mim ficou um pouco baixo aqui, mas Lécia pode dar sequência. Ele perguntou sobre a depreciação, né, Evandro? Faz todo sentido essa pergunta e precisa cuidar muito, né? Existem a holding tradicional, que ela vai apenas proteger o patrimônio, ela não tem atividade, por exemplo, de comércio de veículos. Então, esse ativo, esse veículo na empresa, entra como ativo imobilizado e sofre, sim, a depreciação. E uma eventual venda desse patrimônio, acho que deve ser esse o foco da sua pergunta, existe a tributação sobre o ganho de capital na venda, né? Hoje em dia, a gente tem várias formas de entender essa tributação, existem soluções já mais modernas, inclusive que a Receita Federal já emitiu uma solução de consulta em relação a isso, que o que vale como base seria a tabela FIP do veículo diminuindo, então, esse eventual ganho. Mas aí precisa ser analisado, né, Wanda? Como a Dani comentou, caso a caso, o porquê de integralizar o veículo. Eu não sou muito fã de integralizar veículos comuns de uso do dia a dia, até porque o veículo traz risco, e muitas vezes traz risco para o patrimônio, então a gente precisa pensar muito bem, e como a Dani falou, não existe um modelo pronto, né? Existem necessidades pontuais de cada família, de cada pessoa, e a gente precisa pensar nisso tudo. Só antes de passar, só um comentário rápido. A primeira coisa que eu fiz quando abri a hold foi colocar meu veículo na hold, e acho que foi um erro, tá? Como o Lessa comentou assim, acho que eu fiz lá para, vamos aprender como é que faz. Só um comentário, eu tomei uma multa, daí como é PJ, a multa, sei lá, enfim, foi bem mais difícil de fazer o processo da multa ali, multa de trânsito convencional, assim, então, depois eu fui pesquisar e vi que não era o caminho, né? Mas até por isso que eu recomendei ir com um especialista tipo Lessa aí, porque acho que a gente tem mais garantias, né? Vai fazer certo. Evandro, ficou claro aí para você? Boa. Ficou claro. Obrigado. Luiz, feliz com a tua participação aqui. Pode fazer a pergunta, por favor. Luiz Matos. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? A minha dúvida é o seguinte, quando a gente fala de integralizar principalmente participação em outras empresas, eu queria entender se a gente não acaba abrindo uma brecha para uma transferência de ações dentro dessa holding para as pessoas. Vou dar um exemplo comum, sei lá, eu tenho uma empresa, tenho uma sociedade, eu coloco nessa holding, sei lá, meus filhos, minha esposa, e a administração, como que fica, como que é essa pessoa da holding na gestão da sociedade, como que a gente pode, se isso é travado em contrato social, como que funciona isso?
Luiz, posso responder, Dani? Eu vou respondendo aqui, ou pode ser? Claro, pode seguir com Tá, então, Luiz, bom, primeiro, eu gosto sempre de frisar que essa holding de participações, geralmente, e eu não estou aqui vendendo mais um produto, fazendo a famosa venda casada, mas o patrimônio que a gente quer proteger, o patrimônio familiar, o patrimônio que a gente vai conquistando com o tempo, eu não costumo ter esses bens na mesma empresa que vai participar de outras empresas, muito em função de a gente trazer um eventual risco dessa empresa onde a gente vai participar para a holding. Então, primeiro, eu sempre uso uma holding exclusiva para participações. E aí, dentro dessa holding exclusiva de participações, acho que aqui está o Márcio Pacheco e o Cassim, pelo que eu vi, e a gente já falou sobre esse tema já, e eles têm, inclusive, se eu não me engano, empresas de participações, muito em função de, primeiro, a gente isolar o patrimônio que a gente vai proteger, e segundo, fazer uma gestão mais clara daquela empresa que a gente vai investir. Então, por exemplo, respondendo você, a empresa que você vai fazer a cessão de cotas, pensa que a empresa baixa operacional vai ceder as cotas, você vai ceder suas cotas para uma holding que você vai ter essa participação. Então, você determina quem administra, você determina as regras através de um acordo de cotistas ou até mesmo do contrato social, muitas vezes, e você pode, sim, colocar seus herdeiros de sócios dessa empresa que vai participar da outra. Não tem problema nenhum. Quem determina quem administra, a escala de administração, os objetivos e as atribuições da diretoria é o contrato social. Não sei se eu fui claro. Tá, mas é o contrato social, vamos lá, deixa eu dar um exemplo prático aqui. Eu coloquei eu, minha esposa e meus filhos. Meu filho e minha esposa, sei lá, não tem conhecimento sobre gestão de empresas. E aí eu coloco que na minha holding ela vai ser administradora, por exemplo, tá? E aí eu tenho, sei lá, numa sociedade, outros sócios que estão acostumados a conversar comigo, a gente tem estratégia definida e nessa nova reunião é uma pessoa que não tem conhecimento do negócio. Né? O tipo de problema que eu posso gerar para os meus sócios, por exemplo, tendo isso, e eu entendo também que eu estou na holding, eu posso a qualquer momento transferir ao administrador, pode ser um terceiro, né? Não precisa necessariamente ser alguém que participa da holding. E aí eu coloco um terceiro que, não tem nada a ver com o negócio. Como que eu posso fazer isso dentro da empresa para blindar esse tipo de situação, se é que é possível? Sim, é possível, sim, porque lá na empresa vamos entender, na operacional, você tem as cláusulas que determinam quem administra, por que administra, quem nomeia o administrador é a empresa operacional. Então, quem vai representar você, a sua pessoa naquela sociedade, muitas vezes não vai ser administrador da empresa operacional. Então, é muito simples de resolver isso. Por exemplo, você coloca a sua esposa, que não tem experiência na gestão, ela é administradora da tua holding, mas ela não necessariamente é administradora da empresa operacional. Então, o contrato da empresa operacional é que vai determinar as regras de quem assina por ela, quem a representa, entendeu? E ali, dentro da empresa operacional, é que você vai, inclusive, fazer eleição de administrador, de diretoria, enfim, você prevê esse cuidado, você tem na operacional, não na holding. Entendido. Boa. Só pegando um gancho na pergunta do Luiz, Lécio, acho que seria interessante falar um pouquinho mais também sobre como que funciona essa questão da reserva do usufruto, só para ficar claro para quem não entende, assim, né? Então, por exemplo, tem a constituição de uma holding que, sei lá, tem o pai, a mãe, 2 filhos, e que a doação dessas cotas já foi feita ali de forma total, parcial, enfim. E como que funciona essa cláusula, essa regra para reserva de usufruto, como que você recomenda também que isso seja feito, né? Boa pergunta. Então, primeiro, de novo, né, esse seu gancho de que não há modelo, que tem que ser feito um diagnóstico, cada empresa tem uma necessidade, é bem importante, porque eu não costumo, já na Constituição, no início da operação de uma holding, fazer cláusulas de reserva de usufruto. O que é o usufruto? Eu dou as cotas, porém eu fico usando, eu fico gerindo, eu fico administrando enquanto eu sou vivo essas cotas. Mais ou menos é isso o usufruto. Mas, e aí eu dou para um herdeiro meu, dou para o meu filho, ou para quem quer que seja dentro da estrutura de herdeiros ou de beneficiários que eu quero seguir. Porém,
Isso pode mudar muitas vezes, né? Então, geralmente, a cláusula do usufruto eu deixo para executar no fim, lá quando a gente já está com o processo de patrimônio organizado, o processo familiar já bastante definido, os filhos mais velhos, muitas vezes já casados e também com as suas vidas organizadas. Então, eu não costumo, via de regra, usar usufruto já de cara, assim, entendeu? Eu preciso, geralmente, a gente leva um tempo para executar esse processo, e no fim desse tempo, no fim desse cronograma, é que eventualmente a gente executa o usufruto, que é a doação para o herdeiro, onde nós ficamos usando os frutos que essas cotas ou que essa empresa vai dar. Então, precisa ter bastante cuidado com o usufruto. Maravilha. E você pode comentar um pouquinho também, Lessa, como que funciona na prática, por exemplo, quando eu já tenho essa holding, meus filhos, né, meus herdeiros, os beneficiários vinculados a ela, e quando eu não tenho uma holding, vou para o processo, enfim, de partilha, inventário normal, assim, né? Quais são os caminhos para cada um, os facilitadores também. Então, assim, eu tenho uma holding para mim, essa holding sou eu, minha esposa, os meus 3 filhos, inclusive minha filha menor de idade. Imagina que eu não tenho a holding, tenho lá na minha pessoa física 10 bens, casa, imóvel, dinheiro. Vamos isolar aqui a participação societária que eu teria em uma outra empresa, mas enfim, eu tenho 10 bens, tá? Na minha falta, os meus herdeiros vão seguir lá o meu regime de casamento e determinar o que é a participação de cada um na minha herança, porém, eles vão ter que fazer um processo de inventário normal, e no meu caso, que tem uma filha menor, tem que ser um processo de inventário judicial. Isso demora, isso leva tempo, eles não têm acesso a esse patrimônio enquanto não é concluído o processo de inventário. Né? Então, isso é uma coisa. Uma vez que esses 10 bens que eu tenho estão abaixo de uma holding, o que vai ao meu inventário são as minhas cotas, e não mais aqueles 10 bens. Veja que tem aqui uma simplicidade, né, de acesso a esse patrimônio. E se eu já fiz dos meus herdeiros sócios da minha holding, que é o que eu geralmente faço, a gente faz com doação para preservar as reservas e as seguranças, as proteções necessárias dessas cotas que a gente doa, então os meus herdeiros eles já são sócios da empresa, já têm acesso a esse patrimônio. Então a gente simplifica, facilita, é muito mais ágil o acesso dos meus herdeiros ao meu patrimônio. Então, eu estou só falando aqui de acesso e de tempo, não estou nem falando de custo, né, de custo do inventário, custo desse TCMD, que você marcou muito bem no comentário inicial, que existe uma variação entre o custo de aquisição, o valor do bem na época do inventário. Então, você vê que tudo é muito mais simples através de uma holding. Boa. Luiz? Última dúvida aqui. Vocês comentaram que, assim, dos benefícios é a blindagem. Sei lá, tive um problema na empresa e meus bens estariam protegidos, ou, vamos lá, seria mais dificultoso ter acesso aos meus bens no caso de eles estarem numa holding. Nesse sentido, faz sentido eu colocar as minhas cotas de participação em empresa e os meus bens numa mesma holding, ou eu preciso montar 2 coisas separadas, uma holding de participação em empresas e uma holding de patrimônio? A gente até falou na outra, mas primeiro, não existe blindagem, né? O que você até comentou bem, Luiz, a gente cria uma barreira de proteção, a gente dificulta o acesso a esse patrimônio. E eu não estou falando aqui de nada ilegal, né? Muitas vezes a gente tem processos, e já aconteceu com clientes meus, que eles amanhecem com um bloqueio judicial. Entendeu? Eles nem sabem de onde veio o bloqueio, por que aconteceu. E não é muito incomum acontecer isso. Então, se a gente tem os bens que eles não estão ligados ao meu CPF, sim, ao CNPJ, eu tenho aqui uma barreira. Eu crio barreira, mas não blindo. E respondendo objetivamente, sim, faz sentido ter 2 empresas, uma só para participações e uma outra para os seus bens pessoais, bens que você quer dividir com a sua família. Se eventualmente não faz sentido ter 2 holdings, né, depois de todo o estudo e a viabilidade não se mostra necessário ter 2 holdings, eu faria uma holding para ter o patrimônio, onde você coloca os seus herdeiros como sócios, e as cotas de participações deixaria na pessoa física, sabe? Mas nunca, eu tento evitar ao máximo até a confusão de você deixar o teu patrimônio e as participações em uma mesma holding. Ficou claro, Liz? Perfeito. Então, tá bem. Qualquer coisa, depois a Dani também, né, Dani? Pode passar meu contato para o pessoal todo e a gente vai conversando.
Exatamente. Acaba que a dificuldade, a complexidade desse processo da holding, ele não tem uma fórmula secreta, assim, né, para a gente chegar aqui e apresentar uma modelagem ideal. Então, eu acho que o objetivo central desse webinar foi apresentar mais a ideia, os principais caminhos, as principais vantagens, como que é o processo, mas eu deixei aqui no chat, para quem ainda não tem, o meu WhatsApp corporativo, e aí, para quem está aqui nesse webinar e tem interesse em falar de uma forma um pouco mais específica, mais personalizada, fazer um diagnóstico, uma consultoria em relação ao seu cenário, né, aos seus bens, ao seu patrimônio, à sua realidade, acaba sendo a melhor alternativa, assim, né? Então, eu acho que o conteúdo aqui é válido, né, para a gente ter a ideia central, para a gente saber que existe, quais são os caminhos, mas cada caso vai ser um caso realmente, né? Não tem uma fórmula secreta assim mesmo. Então, eu deixo aqui o contato no chat à disposição. Luiz, se quiser falar mais no detalhe a respeito aí do teu cenário, para todos aqui que estão no evento também, a gente fica à disposição porque a gente consegue fazer uma conversa mais específica com cada cenário e trazer as soluções personalizadas para isso também. Beleza, gente? Mas, de qualquer forma, eu agradeço aqui pela participação de todos no webinar. Obrigada aí pelo evento, pelo conteúdo. Lessa, muitíssimo obrigado aí por todo o conteúdo, por compartilhar, pelo teu tempo aí disponibilizado também. Prazer. Conosco. E, gente, bom dia para todo mundo. A gente vai se falando, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.